e a sua companheira finalmente reconhecer, porque eu logo de cara soube que a ideia do ProUni tinha sido apresentada por você, porque ele me contou, mas como ele nunca contou de público, eu não ousei contar, porque ia parecer uma disputa entre os dois adolescentes. Então, eu fico feliz que finalmente você tenha reconhecido, sabe, quem é. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Temporão, ministro da Saúde. Quero cumprimentar o nosso querido Éder Augusto Bernardo. Ô Éder, você não pode fazer a sua consulta em tão pouco tempo quanto você falou. Precisa fazer a consulta com mais entusiasmo. Eu sei que você estava nervoso. Você vai ficar nervoso quando pegar o primeiro cliente, principalmente se ele for presidente da República. Eu quero te cumprimentar. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro, o Augusto Chagas, presidente da UNE. Cumprimentar os nossos queridos meninos e meninas que representam outros estados e outras regiões da Federação, que deveria dar o nome, que não é nominado, mas não dá. E dizer para vocês que faltam 6 meses a partir do dia 1º, para terminar o nosso mandato. E eu não sei se até o dia 1º de janeiro nós vamos ter outra fotografia mais bonita do que essa para justificar a nossa passagem pelo governo do Brasil. Porque o Brasil, historicamente, ele foi governado e pensado para atender uma pequena parcela da sociedade. Dava-se de barato que uma parte da sociedade tinha direitos e que poderiam fazer curso de doutorado, de graduação, de mestrado, e que outra parte estava predestinada a terminar o ensino fundamental, com muito custo fazer o secundário e com muito mais custo ainda arrumar um emprego. E havia quem pensasse, e era fácil a gente sabia pela origem social. Não precisaria esperar nenhuma pesquisa do IBGE, porque a gente sabia, em função da origem social, do salário e da renda da família, quem é que ia fazer o que nesse país, e com raríssimas exceções, a gente tinha pessoas que conseguiam fugir à regra geral estabelecida durante séculos nesse país. Não é à toa que o Brasil, que é o maior país da América Latina, o mais importante, o mais rico, foi um dos últimos países a ter uma universidade. Houve um tempo em que quem quisesse se formar teria que ir até Coimbra, porque nós obedecíamos muito quem ia nos colonizar. Mas isso, depois da independência, continuou. Vocês vão perceber a história do Brasil, vocês vão perceber presidentes da República que passaram por um mandato inteiro e que não fizeram uma única universidade. E os coitados da ONU gritando e se revelando: universidade pública e gratuita para todo mundo. Ou seja, e não era feito.
E a verdade é que não era feito porque se criou um conceito também que investir em educação era gasto. E quando você vai fazer um orçamento do governo federal, eu não sei se acontece na casa de vocês, quando recebe um pagamento, o pai ou a mãe se sente em torno de uma mesa para dizer o que vai pagar, o que tem que pagar, o que tem que comprar de novo. Se não houver uma definição de prioridade, o dinheiro vai pelo ralo e a gente não consegue fazer absolutamente nada. Porque não é tudo que tem a mesma importância. Você tem que definir o que é mais importante. E eu penso que foi correto nós definirmos a educação como uma coisa importante. E creio, nós estamos muito longe de atingirmos o que nós precisamos fazer no Brasil para compensar os séculos que nós somos esquecidos no investimento na educação. Portanto, nós estamos apenas no começo. Mas é um começo importante. Vocês vejam que em 8 anos, eu e o Fernando Haddad e o Zé Alencar já somos o ministro da Educação, o vice-presidente e o presidente que mais fizemos universidades federais neste país. Já somos o vice-presidente, o presidente e o ministro da Educação que mais fizemos escolas técnicas nesse país. E eu falo com orgulho porque quando as coisas acontecem erradamente, os nossos adversários falam. Então nós temos que falar com orgulho. E isso só aconteceu porque nós proibimos, no primeiro ano de governo, utilizar a palavra gasto quando fôssemos falar de educação. E instituímos dentro do governo que o dinheiro para a educação deveria ser tratado como investimento, porque era um investimento que melhor daria retorno ao país. Porque nós estávamos qualificando e preparando gente para colocar à disponibilidade do país inteligência. E não tem emprego que pague isso. É por isso que em 93 anos, todos os presidentes da República que governaram antes de nós fizeram apenas 140 escolas técnicas. E nós, em 8 anos, vamos entregar 214 escolas técnicas. Ou seja, em 8 anos, nós vamos entregar uma vez e meia tudo que foi feito no século. E eu não falo isso com orgulho, porque eu acho que houve descaso com o Brasil. Houve descaso, porque este país foi governado por muita gente com diploma universitário. Por muita gente que era advogado, que era professor, que era médico, que era empresário, que era fazendeiro. Portanto, eles sabiam do valor da educação porque eles tinham recebido educação. Mas me parece que não tinham nenhuma vontade de dar ao povo brasileiro a oportunidade que eles tinham tido de se formar. Eu tinha uma inquietação que o Fernando Haddad me resolveu, era com o ProUni. Eu tinha pedido para o ministro Malfrido, que era ministro do turismo na época, me fazer uma proposta para ver como que eu utilizaria o fundo de garantia para financiar bolsas de estudos para os alunos pobres da periferia. E foi dessa conversa com o Malfrido